Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um podcast Sião Papo Aberto. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro, no bairro Rodolfo Gonçalves. Eu sou o pastor Rodrigo Paradella e é com muito prazer que nós estamos começando mais um podcast nesta noite. Você que está nos acompanhando ao vivo, entra no nosso chat, comenta alguma coisa, vamos interagir nesse momento. E você que está assistindo o programa gravado, muito obrigado pela sua audiência. Vamos nessa, porque hoje o programa, o nosso podcast, é o podcast dos brabo, né? Dos brabo. Até a Dani não está conosco nesta oportunidade. Eu vou passar... é a brava. Ela é. Mas está já online aí, ó. Está online. Muito bem, então eu vou passar a palavra para o Ítalo. Ítalo, dá boas-vindas aí pro pessoal. Vamos começar. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos juntos aí para contribuir aqui, para bater esse papo legal com os amigos aqui. Legal. E hoje nós estamos aqui com uma lenda viva do nosso município, né, referência aqui do jiu-jitsu em Cordeiro, com muita alegria. Mestre que nós estamos recebendo aqui, o Júlio Moraes, que alegria, assim, sem comentários. Rodrigo Pedreiro está voltando, Rodrigo Pedreiro que não é pedreiro. Não. Rapaz, eu ia perguntar isso. Professor. Professor. Eu ia perguntar isso. Então, que também é faixa preta de jiu-jitsu. Aluno. E nós vamos passar a palavra desde já para o nosso mestre. Está contigo a palavra. Dá uma boa noite aí, boas-vindas, pessoal. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Legal. Vamos bater um papo legal, eu quero agradecer a todo mundo aí. E vamos lá, vamos interagir. Vamos embora. Lenda quem dera, né? Quem dera essa lenda. Então, a gente vai tentando, né? Legal, muito bem. Rodrigão, contigo aí. Pessoal, de novo aqui, né? Falou assim, o pastor chamou esse menino de novo. Então, aí, de novo, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço que a gente está conversando. Toda vez que a gente conversa, eu sempre reforço isso. Independente do local e do assunto que a gente conversa, eu saio enriquecido com as palavras sempre quando a gente conversa. O pastor ele sabe disso. Tá? Então, tá com vocês aqui é muito legal. Tá do lado desse cara aqui que é, para mim, um exemplo de pessoa, de inspiração. Verdade. E, tipo assim... E no jiu-jitsu também, né? O cara que eu busco ficar muito parecido também dentro da TAM. Então, isso eu acho que é muito gratificante. Obrigado pela presença. Legal. Bem-vindos. Muito bom, isso aí, sejam bem-vindos. E aqui é um bate-papo suave, como a arte suave, como jiu-jitsu. Proposital isso, né? Foi. Eu fiquei pensando o dia inteiro poder falar isso, né? Para não errar. Brincadeira. Mas vamos lá. Que bom, você que está em casa aí, entre em contato, pode comentar alguma coisa, compartilhe o link, vamos interagir aqui. Hoje já o nosso mandei o link papo... para minha mãe, né? A Aparecida, de suma importância, botar os coraçõezinhos aí, né? Exatamente. É muito legal a aparição dela. Aparição da Hoje eu estou assim... poético, né? Muito. Tudo. Mas é isso, hoje nós estamos... até brinquei, falei que hoje o nosso podcast é o podcast dos brabo, né? Só menino aí, só homem, 2 faixas pretas. Quem me olha na rua não vê que eu sou faixa preta, não. Não vê, né? Não tem orelha bombada. Só porque homem é bravo, tem mulher que é muito mais. Mais bravo. Isso que eu falei, que a Dani tá brava. Vamos ver isso, porque às vezes as bravas, como diz aquele clichêzinho que fala, né, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não é? As mulheres aí às vezes mandam mais. É igual aquela história, o cara fala assim, quem manda lá na sua casa? O cara, pô, sou eu, é lógico, mas quem manda nele é a mulher. Exatamente. Por aí. Fala mais alto, né? Sim, senhor, já vou, sim, senhora, vou fazer agora. Legal. Vou deixar o Ítalo, abre aí, vou deixar os comentários com você. Beleza. Nós temos aqui que dar as boas-vindas e a boa noite aí para o pessoal que está nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Já estão comentando aí. Muito bom, muito legal. Gilson Tomás, presbítero Gilson, colocou aqui: minha academia é jiu-jitsu. Que é isso, hein? Roger comentou. Poxa vida, hein? Isso aí. O Roger Júlio também colocou família Jaftim, e legal. Vamos compartilhar aí. Muito bem, vou deixar o Ítalo com o nosso chat aí. Muito bem, mas, mestre, vamos lá.
Conta um pouquinho, pessoal, aí, quem é o Júlio? Quem é o Júlio? Pai, esposo... Atleta, professor, amigo, irmão, e vamos embora, né? Estudante. Estudante agora, universitário. Legal. Graças a esse cara aqui. Graças a esse cara aí. Só apurrinha a cabeça Que dele. fala que o nome dele, você falou, o nome dele é pedreiro, mas ele não é pedreiro, mas acaba tendo... Acaba construindo aí alguns. Constrói a saúde dos caras construtor. na academia É dele. verdade, é verdade. Construindo o teu Moral, corpo. né? Botar esse slogan, será que pega? Construindo seu corpo, né? Bodybuilding, expressão em inglês. É verdade, verdade, legal. Mas vamos falar um pouquinho aí, Júlio, sobre essa sua trajetória no mundo do jiu-jitsu. Quando você começou, como é que está sendo essa trajetória, essa sua história aí? Não, eu sou nascido de Cordeiro, né? Fui nascido e criado aqui. Lógico que um período eu morei um tempo, tive uma passagem no Valão do Barro. E aí a minha família, na verdade, é de lá. A maioria da minha família é de lá. E era sempre eu e minha mãe, né? Eu nunca tive, assim, meu pai nunca esteve presente. Eu até fui conhecer meu pai, tinha uns 10 anos, mas também foi só aquela conhecida rápida mesmo. E aí, no decorrer do caminho, né? Eu tive 2 irmãos, casal de irmão. E teve o que aconteceu com a minha mãe, né? Que minha mãe foi assassinada, na época eu estava com 15 anos. E foi daí que entrou o jiu-jitsu na minha vida. Olha só. Eu enterrei minha mãe numa terça-feira, na outra terça eu entrei no jiu-jitsu. Na época com o professor Gustavo Salomão, que foi ali como foi um tutor, foi um professor, Legal, foi um cara. tutor e me ajudou muito. E daí, cara, eu sempre, tudo que eu procurava fazer, eu sempre buscava, assim, dar meu melhor em tudo que eu fazia. Seja, você fala assim, vou aprender a fazer uma mesa de madeira. Porra, eu quero fazer a melhor mesa de madeira. Legal. Então, eu sempre fui assim, tudo que eu Excelência, ia né? fazer. Excelência. E aí, eu comecei, só que desde quando eu entrei no jiu-jitsu, eu gostava muito do Vale Tudo, que na época era Vale Tudo ainda. Era fã do Vitor Belfort, que era um dos pioneiros. Referência. Dos caras. Referência. E meu sonho era sempre esse. Falei, eu tenho o sonho de lutar Vale Tudo. Entrei no jiu-jitsu, já aí conheci o jiu-jitsu e eu sempre buscava essa linha de lutar Vale Tudo. Então, depois, acabou que eu tive a oportunidade de entrar, já estrear no profissional, na época tinha 23 anos. E aí Você lutou Shotô, não foi isso? lutei, minhas 3 últimas lutas foram no Shotô antes Legal. de eu encerrar. Hoje eu cheguei a fazer 10 lutas profissionais de MMA. Cheguei a ficar de 4 a 5 anos invicto, sem perder pra ninguém. Caramba. Ganhei atleta que estreou no UFC depois, ganhei do Zé Maria Sem Chance, que depois estreou no UFC. Olha só. Então eu costumo dizer que eu fiz uma carreira, uma trajetória diferente de muitos atletas. Que muita gente seguiu uma carreira assim, no jiu-jitsu primeiro, teve E umas depois conquistas migrou. e depois migrou para o MMA. Eu fiz um pouco o inverso, porque a gente não tinha muito tempo, não tinha muito o que aparecer, a gente ia encarando. Isso aí. E aí, quando eu realmente tive uma oportunidade melhor, assim, de luta, de tudo, foi onde eu consegui lutar evento do Shotô, eu não tinha muito material humano para treinar. Uma cidade que, muitas das vezes, eu treinava com meus alunos, esse cara que me ajudava a treinar, a gente E na ia lá. verdade, E o os que meus mais alunos- acontecia é que quando ele começou a chegar nesses eventos maiores, ligavam para ele, e ele não vivia disso, trabalhava Eu numa trabalhava de 7 às fábrica. 8. E ligavam para ele faltando uma semana, você tem que perder 10 quilos, tem uma luta Que para você, isso, você cara? quer. E aí no final das E eu contas ele topava aceitava. quando os caras falavam assim, tem uma luta. Eu falava, tô dentro, eu nem perguntava com quem era, Isso, com não perguntava peso, nada. nada. Você tem que bater tantos quilos lá, Porque é você uma consegue bater tantos oportunidade, quilos. né, cara? Eu falei, vambora, vou tentar. E como teve uma vez quando eu tentei, foi onde eu tive minha primeira derrota. Foi quando eu tentei descer o peso para 5,7. Ele 12 tava quilos comigo, você tentou perder. fui perder 12 quilos na semana. Nossa. Eu não consegui E ele não bater estava o peso, treinando, eu ele não estava estourei- treinando. Eu ainda estourei 1 quilo na balança. E a gente estava segurando ele em cima da balança. Cheguei carregado, ele Que isso, seguraram que eu cara? não aguentava ficar em pé sozinho. Entendeu? E aí Nossa. onde foi a minha primeira derrota, então... E quando eu lutei o Shotô, eu também lutei nesse peso. E esse peso foi quando eu não consegui... Não conseguia bater bater bem, esse porque eu não peso, né? recuperava bem o peso. Uma dúvida com relação a essa questão do peso, que você tem que fazer um corte muito abrupto, assim. Você tem um tempo de recuperação entre a pesagem e a luta?
Ou varia de modalidade? Tem assim, o tempo de 24 horas no máximo. No jiu-jitsu, por exemplo, você, dependendo da federação, você No perde jiu-jitsu luta. geralmente não tem isso, por isso que muita gente não dá pra perder. O nego perde No mesmo dia, vem né? descendo Qual que é o peso, problema dele? Porque o jiu-jitsu da principal federação e as principais... Você pesa e luta, já acaba de pesar, já tá pesando, entra para e pesou, e às vezes você tem uns 5 minutos no máximo e já vai te chamar para luta. No caso do evento desse AJP, que até o evento que a gente vai lutar agora em Guarapari, eles fazem tipo MMA, eles dão um dia, a pesagem é um dia antes. Um dia antes. Para quem, você pode optar também, você pode pesar no dia. Entendi. Mais cedo, mas a pesagem é um dia antes ou pode pesar no dia. Aí dá para fazer uma perca de peso um pouquinho melhor. Só que essa perca de peso, se você não tiver bem estruturado, e eu na época, como ele falou, eu trabalhava de 7 às 5 e eu não tinha nutricionista, não tinha nada. Minha alimentação era a minha esposa que me ajudava nisso, sempre tá do meu lado em tudo, me ajudava. Ela que a gente pesquisava, ia fazendo, a gente ia fazendo do nosso jeito. Nós estamos de volta e eu esqueci de algo que eu não poderia esquecer jamais. Porque nós estamos no ar, porque nós temos parceiros para isso acontecer. Eu tenho que divulgar os nossos parceiros com muita alegria, né? Com muita alegria. Então eu quero passar a palavra para a Evo Solar. Produz energia, gere lucro. Se você quer ganhar, né, como energia solar, entre em contato aí com a Evo Solar. Muito bem, Josiane Prata, Estúdio Magnólia, especialista em produção de noivas, madrinhas e debutantes. Josi é um profissional sem igual. Geração, presentes e papelaria. Olha, muita coisa nova lá, muita coisa boa, material escolar, você que já está pensando nisso, passa lá na Geração, presentes e papelaria. Big Stage, som e iluminação para qualquer evento. Você que está pensando em fazer aí o seu evento, entre em contato com Big Stage e certamente o Thiago Alves irá te proporcionar um evento maravilhoso. Muito bem, mas eu quero voltar aqui e passar para o Ítalo. Fala com o pessoal aí de casa, Ítalo. Dá aquela... Mandar um abraço para todos aí que estão nos assistindo, né? A Flavinha, o Gilson Tomás, a Dani, como o pastor já falou, Simone Toledo, mãe do Thiago Toledo, né? Nós já falamos do Thiago aqui, altas histórias. Em off, que conversa, Thiago amigaço. Tem um negócio de vulcão aí, tem um negócio... vulcão que o mestre vende. Vulgo Aroaninha. Ele vende isso aí. Ele vende essa ideia. Eu já tô acreditando também. Eu mesmo já falou tanto isso. Já falou que eu já passei a já acreditar. entrou nisso. Quem conhece o Thiago sabe do que nós estamos falando, né? Como que é o Thiago. Enfim, Roger Júlio mandou um oso aqui pro mestre, Gilson, já falei, Valéria, Rodrigo Gustavo Leite, a Nicole Bahia Rimes, boa noite. E Edinho também, que é fã de jiu-jitsu e não pode treinar por conta da condição da cirurgia que ele fez na vista. Ele fez um transplante de vista. É verdade. E Edinho era viciado em jiu-jitsu. É por verdade. conta da situação da cirurgia que ele fez, ele teve que, de fato, parar, né, de treinar. Mas é apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo jiu-jitsu. Beleza. A irmã Miriam acabou de postar um boa noite aqui. Oi, irmã Miriam, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Que bacana, que bacana. Hoje o nosso papo aqui tá muito legal. Mas vamos voltar lá alguns anos atrás? Caramba, como não falar de Vale Tudo, né? Quando surgiu, e o jiu-jitsu deu um boom, né? O conhecido jiu-jitsu brasileiro, né? Deu um boom lá atrás porque começaram a mesclar e ver qual era a arte marcial de maior valor, vamos colocar assim, né? Mais letal. E aí a gente via aquelas lutas de jiu-jitsu, poxa, pessoal de 2 metros de altura e mais 4 de largura. Maior, mais pesado. Bob Sapiens Minotauro. Pô, então, deu um boom do jiu-jitsu. Né? Eu comecei com jiu-jitsu em 96, 97. E Ítalo andava de fralda ainda em casa, de chupeta. Já era um moleque catamento, fazia bagunça na rua lá. Mas que tempo bom. E o Júlio falou como que o jiu-jitsu entrou, né, no decorrer da vida dele. E você, Rodrigo? Jiu-jitsu?
Engraçado que quando até parte das palavras dele eu vou usar como minhas. Eu sempre fiz arte marcial desde muito cedo, né? Desde 5 anos eu fiz karatê e sempre gostei muito. Sempre quis fazer jiu-jitsu, sempre. Você fez com o Chico também? Fiz. Cara, todo mundo que eu conheço... Fala com o Chico também. Fala com o Chico. Chico é paizão. O Sensei Chico, você sabe que ele... Maravilhoso. Ele faz um projeto social lá na nossa igreja, né? Toda terça e quinta, né? Graças a Deus. Chico é Highlander, né, cara? Ele é paizão. Ele é. Quando eu Ele é uma lenda de fato. Ele é uma lenda. Ele é uma lenda. Porque quando eu tinha 13 anos que eu treinei karatê com ele, ele já era esse cara. Isso é até interessante a gente colocar Ele não fica Até velho. mesmo a bicicleta. que ele é um cara que merecia os Exatamente. louros ainda, tipo assim, em vida, né? Que a gente tem que reconhecer os feitos que ele fez pra Vou trazer o gente aí. Chico aqui. Vou trazer o Chico aqui. E aí, eu sempre quis fazer jiu-jitsu, mas na época que eu fazia jiu-jitsu, o jiu-jitsu aqui na cidade tinha uma fama, pelo menos para minha mãe, tipo assim, nossa, que quem fazia jiu-jitsu brigava. Sim, era horrível. Agressivo. E ela falava assim, ó, não, você não vai fazer isso. E aí, eu morava também sozinho com minha mãe, eu perdi minha mãe com 17 anos, nesse caso. Minha mãe, aí vou usar as palavras muito parecidas, minha mãe faleceu dia 30 de dezembro, dia 22 de janeiro, eu comecei a treinar jiu-jitsu, como forma de tentar ocupar minha cabeça e tudo mais, eu era filho único, morava sozinho com ela. E daí pra lá, eu, tipo assim, vivi o jiu-jitsu como parte da minha vida. Uma terapia, Sim. Né? Bacana. Mas é muito bom o jiu-jitsu, como qualquer outra arte marcial, ou como qualquer outro esporte, agrega demais, né? Nós vivemos um tempo do jiu-jitsu que o jiu-jitsu ele era meio marginalizado mesmo, né? Até depois criar um volume, mostrar que não era bem assim, né? E agrega muito valor. Mas, falando em jiu-jitsu, treinamento, etc., nós temos umas fotos aí, fotos do CT, aqui do Splinter. É bom o pessoal em casa conhecer também. Legal pra caramba. Né? Isso é importante, vai aparecer para o pessoal de casa também. Né? Um espaço maravilhoso para lutas, assim, eu desconheço aqui em Cordeiro. Como eu não estou muito envolvido hoje com lutas, mas eu desconheço um espaço bem bacana, tão bem preparado. Para luta, realmente não tem. Muito legal. Tem mais? Isso. Tatame aí tem quantos? 12 metros, não é isso? 60 metros quadrados. 60 metros quadrados. Né? 12 tem metros de comprimento. 12 metros de comprimento. Um tatame, fantástico. E detalhe, né? Para quem treina, tem uma diferença aí. É um tatame de raspa de pneu, certo? Não, é de placa. É de placa? Com lona. Com lona. É porque a qualidade da placa é boa, então é macio. Muita gente que já treina, às vezes pisa nesse tatame e fala, caraca, como é diferente. Mas a qualidade mesmo é tá muito ótimo. boa essa qualidade. Parece até que é de raspa, né? Parece. Até os eventos ótimo. maiores hoje em dia, eles estão fazendo assim, colocando tatame embaixo, lona em cima. Mas muitos não é, né? Porque tem os eventos fazem hoje com aquela placa que chama de placa de vinil, será que é tipo lona, umas placas tipo lona, que é tatame olímpico que fala. Pô, mas tá ótimo, tá muito bom. Nossa, fantástico, muito bom, muito bom. Vou raspar a orelha do Ítalo ali. Ali é a nossa homenagem que a gente fez ao nosso grande guerreiro aí, que se foi infelizmente, né? Infelizmente, né? Tão novo, guerreirão Ele mesmo. tá ali, vai ser sempre lembrado ali. Sempre Aquilo ali presente. foi um jeito que a gente achou de, tipo assim, para que, não porque eu sei que, graças a Deus eu tive a oportunidade de falar o cara que ele era, coisa quando ele já estava em vida, né? Mas aquilo ali é para mostrar para os alunos, para quem está chegando, para quem não conheceu, está chegando, para ver o exemplo de cara que ele era e de atleta que ele era e tentar ser pelo menos 1%. Se você for 1% do que ele foi em vida, você pode ter certeza que você já é uma boa pessoa. Um cara muito humilde, nossa. Pô, um cara gente que boa vai falar, demais. Ajudava a gente demais. Gente boa demais. E era Ótima meu homenagem. primeiro faixa preta, Merecido. assim, tipo assim, era um dos meus treinos principais também, quando a galera não ia. É um cara que me fez crescer muito também. Legal. Começou a dar aula para criança, para mim, e depois acabou que eu aprendi a como dar aula para criança com ele. Então, você Olha vê, que depois legal. eu falo que a gente não, eu aprendo muito mais com meus alunos do que ensino muito das Uma vezes. troca muito legal, né? Essa troca é muito então boa. é Muito boa. Agora, foi uma homenagem, assim,
merecida, né? O nome do tatame, né? Foi até a ideia do Rodrigo. Eu já tinha pensado em alguma coisa, mas não tinha pensado. Aí ele lembrou, pô, aí eu pensei do mural. Lembrei logo que lá se a gente vai na Matriz, na Jeff Team lá, a sala de lutas é Rodolfo Vieira. Eu falei, cara, aí eu pensei, nas fotos eu já tinha até pensado na parede, mas não tinha. Aí ele falou, pô, cara, vamos botar o nome do tatame. Eu falei, pô, perfeito, ideia legal. Perfeito. E quando eu passei pros caras que ainda fizeram aquilo lá foi ideia deles, da pegada ali. Pô, muito legal. Eu achei que foi uma parada marcante também, tipo assim, porque realmente a pegada forte que ele tinha e um cara trabalhador também que se mostra o símbolo da pegada. É verdade. Né? Pegada de lutador, de um cara trabalhador. E era um cara muito amigo, assim, né, cara? Muito amigo. Nada apurrinhava ele. Muito amigo. Tranquilaço. Todo mundo que você fala, lógico que tem muita coisa que você fala assim, depois que as pessoas em vida, nego, não é o caso morre, dele. todo mundo vira santa. Mas ele, você não vê, todo mundo fala assim, caraca, você só vê e fala, cara, o cara era um cara isso, o cara... É loucura, eu ainda é difícil às vezes falar assim, hoje eu consigo falar assim, a história dele, falar coisa, mas é difícil você não emocionar, porque, foi uma amizade, assim, a minha amizade toda foi quando ele entrou no jiu-jitsu. Eu vou fazer 9 anos de preto agora, é o tempo que ele tinha de jiu-jitsu. Quando eu peguei preto, ele entrou no jiu-jitsu, no mesmo dia. Cara. Só que foi uma amizade muito intensa, ele ia pra minha casa, ia pra casa dele, até quando aconteceu, a familiar chegou, eu me senti como um irmão dele mesmo, resolvendo as paradas dele. E ligava pra mim do nada, assim, tem café, não sei o que, daqui a pouco chegava com as paradas lá, daqui a pouco saía daquele jeito dele. Então, muito dinâmico, foi né? muito intenso. Então, foi muito forte isso aí. Eu estava em Friburgo, eu lembro perfeitamente da cena. Eu estava em Friburgo com a Dani, a gente foi... estávamos em Friburgo, acho que era um feriado até. Era um feriado. Estava em Friburgo com a Dani. O feriado 7 de setembro. Isso aí. Ele faleceu no dia 6. Isso aí. Peguei o celular, olhei aqui e falei, não pode ser. Não pode ser. Rapaz, foi uma bomba aquilo. Ele chegou no estúdio lá falando comigo, Rodrigo. Uma bomba. O Vitinho caiu. Eu falei assim, eu fui quase... não caiu a ficha, sabe? Eu falei, não, tô indo lá no hospital. Aí eu falei pro Felipe, segura aí, cara. Eu acho que Vitor passou mal. Eu falei, não. Ele fez, que eu lembro, que a única coisa que eu lembro que teve um bombeiro que me abraçou no canto. Foi você? Eu não tinha certeza se era você, eu achei que era outro. Depois eu vi você falando comigo depois. Aí, eu queria até... Eu ia mandar mensagem pra você depois, perguntando que eu achei que era outro. Perguntando porque a gente também ficou nessa de querer saber desse homem, mas é bom nem levar isso aqui agora, porque pra família já tá muito difícil. Principalmente pra mãe, mas... Cara, a única coisa que eu busquei, tipo assim... Eu vi até foi daquele Danilo Gentili, foi até umas palavras do Danilo Gentili, que ele falando que quando ele perdeu o pai dele também, que bateu muito forte, só que ele, uma palavra que confortou ele e acabou me confortando também. Que, tipo assim, que na palavra de Deus fala, né, que tudo dá graça. Sim. Então o que está fora de tudo? Nada, né? Então, só que aí muitas das vezes quando a gente, ignorante que a gente quer levar isso ao pé da letra, né? O filho, o pai, a mãe, o filho vai dar graça que perdeu um ente querido, mas você tem que dar graça, não de ter perdido, mas tudo dá graça porque de Deus deu a oportunidade de a gente conviver com uma pessoa espetacular. E que hoje ele está melhor do que a gente também. Um filho espetacular, pai espetacular, um irmão. Deixa um legado. Quantas mães, muitas das vezes você vê a mãe aí, pedir, que é tanto sofrimento que tem com o filho, de tanto problema que o filho tá. É difícil, mas você vê mãe, eu já vi mãe desesperada de pedir a Deus que levasse o filho, porque ela já não aguentava mais tanto sofrer com o filho. Sim, mas e nesse caso, a mãe dele não, só tem que ter orgulho do filho que ele foi, o pai que ele foi, o marido. Então isso a gente tem que dar graça. Deus deu a oportunidade de eu conhecer um cara espetacular, então eu tenho que dar essa graça. Isso aí que marcou as vidas. Ele marcou onde ele passou, o tempo que ele teve, o tempo que ele conviveu, ele deixou a marca dele. Brincadeira, eu não consigo, quando a gente fala, eu vou falar alguma coisa de posição, alguma coisa que eu lembro dele, eu não consigo falar por falecido, eu falo ele como se ele estivesse ali presente, ou como se ele foi dar uma volta, que pra mim ainda tem hora que eu penso assim, ele tá viajando, ele ainda vai aparecer lá, botando aquela pilha, como ele chegava, que a gente às vezes brinca, uma brincadeira às vezes, a minha filha até hoje vira e mexe esses dias, porque o aniversário dele foi agora, 4 de janeiro, seria o aniversário dele de 40 anos. Minha filha, até hoje, tá muito, quando ela lembra, ela fica chorando, eu pego ela chorando às vezes quando ela vê,
porque ele começou a dar aula para ela, era pequenininha, então eu nem sabia que teve, depois que a gente vê como era tão assim, próximo, muito né? forte, tão Próximo, verdade. E isso aí foi uma homenagem justíssima, né? Algo que tá ali, tá marcado e faz parte da história, né? A história da academia. Da academia, faz parte. A Poliama e Filipinho aí. Acabei de falar com o Felipe na rua agora, que eu tava vindo pra cá. Falou, é uma declaração de amor, falou que ama vocês. Eu amo ele também, os dois. Os dois. É um amor muito grande. A Simone Toledo colocou aqui, ó. Vocês são exemplos de vidas para muitos jovens não se entregarem e sim se superarem. Deus abençoe sempre. Muito bem, tia Simone. Mãe do Thiago. Beijo no coração. As mães são... Engraçado que ontem eu mandei um monte de foto minha de Thiago no grupo, né? A antiga que eu achei, minha de Thiago, pô. Legal. Mas temos mais aqui. Temos mais fotos aí para o pessoal conhecer esse CT que é muito bacana. Ali é a nossa área ali de parte de luta em pé, né? Box. Tem um ringuezinho lá, tem ali a área de Muay Thai, kickbox, de parte de luta de grappling, né? Aí lá atrás, naquela porta que a gente está vendo lá, tem os banheiros também lá, tem os vestiários. Excelente, banheiros excelentes, excelente. Pode passar, faz o favor. John, pensar que começou em casa, né? Em cima da tua casa. Exatamente. Toledo lembra muito disso. Pô, trabalho, começou lá na laje, fica falando. Legal, mais tatame. Aí bacana. A parte do tatame. Aí mais perto, legal. Que é o nosso ringue. Do ringue. Legal. Que é um ringue de treino, né? Mais para treino. Lembrar que tem Muay Thai também, né? Tem Muay Thai. Isso aí. Muay Thai, boxe, kickbox. Legal. Eu fiz 2 anos de Anderson França. Muay Thai. Pô, legal. Muito bom. Tatame excelente, um espaço excelente. O bom do jiu-jitsu é que você pode dar 3 tapinhas que para, Eu conheço lá. Você vai entrar, conheço lá também, eu treinava. Quando eu comecei o MMA, eu treinava lá, no São França. Excelente espaço. O Pintinho dava aula lá, né, no Flávio Serafim. Sim. Flávio Serafim. Sim, Flavinho. Treinei com o Flávio até há pouco tempo, lá em Friburgo ainda. Serafim. Antes dele ir embora, eu tava treinando com ele. Tava com ele. Dele ir pra Dubai. Mais duro, forte, meu, 10 Eu treinava com ele em MMA e submission. 10 Acho que eu nunca cheguei a dar um treino de kimono com ele, não? Com o Flávio, não. Nossa. Mas a gente ia pra competição junto, né? A gente foi algumas competições juntos. A gente Teresópolis, Teresópolis, de pano também. Muito bom jiu-jitsu, muito bom. Bacana. Então nós... o horário de treino ali, dias, fala pra gente aí, isso é importante a gente saber. Então, ali no caso a gente tem treino todo dia, né? Jiu-jitsu a gente tem todo dia. O Muay Thai e o boxe, que a gente tem acho que segunda, quarta e sexta, não lembro bem coisa aqui, os horários tem de manhã e tem à noite. E Jiu-Jitsu tem todos os dias à noite, 7h30, todos os dias, adulto. Criança tem de 9 a 14 anos, tem de 6h30, de 6 às 7h30, segunda, quarta e sexta. E 9 da manhã a gente tem a turma de 5 a 9 anos, segunda, quarta e sexta. E o treino fraldinha, que é da criança de 3 a 5 anos, que é de 10 às 11, segunda, quarta e sexta. Legal. Levar a Giovana lá. A idade máxima até 120 anos. A idade máxima fica na cabeça de cada um. Eu acho que a gente tem a idade que a gente quer ter. Porque boa. Tem gente que fica se prendendo à idade. É verdade. A gente se prende às vezes a tanta coisa que a gente viu que a vida aí é um sopro. Você viu esse vírus maldito aí e a gente viu que a gente não é nada e não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada que faz você ser melhor, que o vírus pegou qualquer um. Seja rico, pobre, doente ou não doente. É verdade. Pegou, então... Fraldinha, ele tá montando a turma da fralda geriátrica. Você falou isso ontem, né? Não fala que eu tô nessa turma não, hein? O respeito, né? Fala o respeito. Jiu-jitsu não tem idade. Eu falo que jiu-jitsu não tem idade. Portanto que tem criança treinando como... Você estava falando, o Goku falou antes, que o jiu-jitsu foi muito marginalizado. Portanto que a gente voltando à história do Vale Tudo, a família Gracie, né, que divulgou mais o jiu-jitsu brasileiro, eles criaram, que foi um Gracie que criou o UFC, né? Que hoje é um dos maiores eventos de MMA, que aí virou MMA,
que botou um pouco de regra, saiu do Sim. Vale Tudo, que botou regra. Até no Vale Tudo, não era totalmente Vale Tudo, porque ainda também tinha regra. Vale do Era um molho, pouco né? mais Algumas aberto, mas coisas. tinha regra. Era mais antigo, já existia, né? Mas Os caras sempre se teve, degladiavam em círculo, mas sempre teve regra, né? Sempre. Sempre teve pequenas regras, mas teve. Claro que a evolução do esporte foram aumentando as regras, porque para... A necessidade de proteger o atleta. Proteger o atleta, a integridade física, né? E foram vendo a melhor forma. Porque não adianta. A imagem para televisão, pô, ninguém quer olhar e ver aquele cara, pô, tudo sanguentado, isso não vendia legal. Só que hoje os caras mostraram que mesmo sendo um esporte, tipo assim, entre aspas, muito agressivo, né? Vamos dizer assim, agressivo porque sangue, isso aqui. Você vê que às vezes o atleta sai bate no outro, sai sangrando tudo, mas quando acaba tem um respeito de um pelo outro. Então ali você vê que é o esporte. E vale a pena ressaltar que quando uma pessoa entra naquele lugar, naquele espaço, ele entra preparado. Exatamente. Ele entra preparado. Vou dar um exemplo, que às vezes você vai jogar uma bola, alguém te dá uma entrada, isso costumo falar é mais isso agressivo do muito que mais. propriamente Eu não esperava você... aquilo. Eu costumo falar isso, eu falo assim, o MMA é menos agressivo. Quando eu lutava, né? Eu falo assim, é menos agressivo do que o futebol. Aí quando eu explico, a pessoa entende. Que eu falo assim, cara, o futebol... Porque você vai pra ali com a sua ideia de, dar um drible maneiro pra zoar o amigo, né? Sim, dar uma caneta, fazer uma graça, fazer o gol. E às vezes, sei lá, tem um cara que tá com raiva de você, você às vezes nem sabe por quê. E o cara vai, usa aquilo ali pra aproveitar pra te dar uma entrada. Você não tá esperando. Então... Algo sobre isso, assim, quando eu treinei jiu-jitsu, né? Eu parei de treinar quando eu vim para Cordeiro, transferido para o quartel de carro. Quando eu treinava, eu me lesionava menos treinando jiu-jitsu do que quando eu jogava bolinha. Quando eu jogava bola, ele sempre brigava comigo. Ele sempre brigava comigo. Esquece futebol, cara. Futebol é esporte perigoso. A gente fica assim, você não vai seguir carreira mesmo, você vai ficar aí se matando. Você vai seguir carreira no futebol. Esses dias foi o Paulo Musi. Falou? São assim, 3 vezes que eu joguei futebol, eu me lesionei e fiquei irritado. Será que o Paulo Musi jogava bola? Então a gente... Será que ele jogava bola também? Então eu falava isso. Por quê? Porque quando os caras que entram pra lutar ali, os dois se prepararam pra estar aquilo ali. É verdade. E eu entro olhando pra você, esperando já o pior de você. Sim. Então o que você vinha menos, tá de boa. Porque eu tô esperando o pior de você. Eu tô esperando o seu soco mais forte, seu chute mais forte. Vou falar pior, assim, que aí nego já leva pro... Mas eu tô esperando o seu chute mais forte, seu soco mais forte, a sua melhor finalização. Se preparou pra aquilo. Eu se preparei pra aquilo ali. Isso aí. Então, por mais que... É a mesma coisa quando você tá parado e uma pessoa chega e te dá um tapa. Pô, se torna, às vezes, mais forte do que você tá esperando o cara te dar um soco. É verdade. Então, acaba por isso. E o jiu-jitsu, muita gente acha, o jiu-jitsu esporte... Cara, você não é criticando outra arte marcial nenhuma, até porque quando eu treinava MMA, eu praticava as outras artes marciais. Já comecei também no karatê, já treinei kickbox, muay thai, capoeira. Então não é. O meu mestre, o mestre Júlio hoje, que é o líder da GF Team, ele fala uma coisa que eu peguei pra mim, a frase dele. Ele fala assim, cara, que nego fica assim, que essa disputa ridícula que às vezes tem, o karatê é melhor, o boxe é melhor, não, o jiu-jitsu é melhor. Ele falou, sabe qual é a melhor luta? É aquela que você faz. Por quê? Porque faz bem pra você? Então é o melhor esporte. Se faz bem pra você, é o melhor pra você e acabou. É isso aí. Entendeu? Perfeito. Então sem comparação nenhuma, mas você vê, não tem como a gente fazer uma luta que nem que seja de brincadeira, de boxe, sem eu acabar não acertando o seu rosto. Por quê? Porque como é que eu vou te dar um soco sem te acertar? Não tem como. Então o jiu-jitsu nessa parte, você consegue a gente faz uma luta, como você hoje já treinou, né, pastor? A gente faz uma luta real de jiu-jitsu, porque todo treino tem luta, tem um combate. A gente faz uma luta real de jiu-jitsu sem ninguém se machucar. Pode se machucar, lógico que pode. Acidente, às vezes pega a mão pega sem querer, num coisa pode cortar, mas o risco é bem menor. Por quê? Porque são golpes e estabilizações, não são esporte de impacto. Então o risco de lesão é menor. Então, as crianças vão para lá treinar, as crianças lutam. Faz a luta no final do treino, luta Vera. Não é telecat, né? Que fala. Não é luta Vera. Ensaiado, né? Então,
Entendeu? Não tem agressividade. Quem não tem, é porque realmente foi vendido errado, professor despreparado na época. A época, o gol que aconteceu agora, essa situação ridícula no Nicolas, todo mundo criticou ele, que ele deu um dedão no meio da luta. Se fosse antigamente, os caras aplaudiam, achavam isso maneiro. Verdade. Mas hoje não vende, hoje está vendo que isso que o esporte está muito além disso. Não dá para ficar mais naquele mermice, né? Para corroborar com esse negócio, só essa questão de lesão, e aí isso se aplica a qualquer esporte, né? Então, não existe nenhum exercício ou esporte que seja ruim ou lesivo. Existem pessoas que talvez não sejam apropriadas ou estejam preparadas o suficiente para fazer aquilo, né? Então, e aí entra numa outra discussão, o pessoal, crossfit lesão. Muitas das vezes a pessoa não está preparada para aquilo dali. Então, é o que eu sempre falo. Eu tenho um amigo nosso que eu fui falar, cara, tem que treinar jiu-jitsu. Mas, cara, mas você talvez precise melhorar um pouquinho a estabilidade articular, precisa melhorar, se preparar para estar fazendo aquilo que você gosta. Eu, por exemplo, ele está de prova que eu fiquei alguns anos sofrendo com um problema na coluna, exatamente por conta do jiu-jitsu. E, tipo assim, hoje, se eu não conseguir manter uma rotina de treino, para eu conseguir treinar jiu-jitsu, eu vou sentir, eu não consigo trabalhar. É interessante a sua fala, Rodrigo, porque você é especialista nisso, né? A sua formação, você dá aula, você é professor de educação física, você tem outras... mestre, né? É mestre. Não é o cara, não é mestre, bem lembrado. Nosso futuro doutor também. É verdade. Se Deus quiser, em março. É verdade. Se Deus quiser. É nosso doutor. E é mestre, não é professor. Já passou dessa fase. Muito Vocês estão bem, me chamando de mestre, mas eu não sou mestre. Eu sou professor de jiu-jitsu. Mestre é ele se formou. Pedreiro mestre de obra, viu? Pedreiro mestre de obra. É verdade. Maravilha. Agora, quero falar também de uma coisa que é muito importante na vida do lutador, né? Porque o Júlio, ele não é só professor, não só tem um centro de treinamento, mas é competidor, né? E competição é uma outra parada. É outro nível, né? É outro nível. É verdade. É outro. E aí nós temos que pensar nisso agora aqui no nosso bate-papo, né? Como manter um nível alto para a competição, sabendo também que há limitações, porque nós moramos em Cordeiro, nosso município. Caramba, eu vou a São Paulo de vez em quando, pelo menos 2 ou 3 vezes, 2 vezes por ano, e sair daqui de Cordeiro para outro lugar, tipo São Paulo, ou Curitiba, ou Gramado, cara, é muito difícil. Guarapari é chato, é enjoado. Porque de escola daqui para Friburgo, faz isso ainda Rio, perdendo peso. Perdendo peso. E aí, o apoio necessário para isso acontecer. Tipo, agora nós vamos ter uma competição em Guarapari no final desse mês, né? E, além do preparo físico, tem que pensar na questão financeira. A permanência lá, né? Então, fala um pouquinho para a gente essa trajetória aí. E nesse caso ainda, no caso, o Guarapari, que é o mais próximo, né? Além de eu lutar, eu vou estar levando o atleta também, né? Então, tipo assim, o primeiro dia, provavelmente que a gente está deduzindo que são 3 dias de evento, a gente vai ter que chegar lá numa coisa, porque tem a pesagem. E vai ser um dia antes da pesagem, né? Um dia antes, no caso das crianças, vai ser na sexta. Só que se eu for lutar no domingo, eu e ele, a gente vai pesar no sábado. Porque a gente tá... E eu vou ficar, só que a pesagem no sábado acontecerá à tarde, por volta a partir de 4 horas. Só que eu vou ficar o dia todo no evento com os alunos, gritando para os alunos, acompanhando ele. A mais que a maioria dos alunos que eu vou levar é criança. Então eles vou estar acompanhando, gritando. Requer uma atenção maior. É verdade. A atenção vai estar... Tem as 2 partes emocional ainda, porque uma das crianças é minha filha lutando ainda. Então o coração ainda fala mais alto. Mas bem que também os meus alunos é como se fosse filho, porque a vitória deles é minha também. Então tem tudo isso, fora o nosso gasto, o deslocamento daqui para lá, estadia lá, que até agora a gente não conseguiu fechar uma casa legal, porque está cada vez mais caro com essa coisa toda. A gente está tentando fechar com um grupo que aí divide para poder sair mais em conta um pouco, né, para todo mundo. Mas é complicado. E o trabalho, que aí em meio a tudo isso, a cabeça tem que ficar pensando em questão financeira, como arrumar uma casa, tentar arrumar o melhor jeito possível, tentar arrumar condução,
os atletas como vão, os dias, eu tenho que estar preocupando com a minha... Na verdade, nesse período eu não estou nem preocupando mais com a minha luta, eu estou preocupando mais com isso que eu ia falar, com as porque coisas dos meus ainda atletas, tem a luta, né? Como preparar eles. Eu aproveitei agora os atletas que vão competir, eu tô dando mais 2 dias de aula, que eu poderia estar pensando, pô, já estou por aqui, eu vou descansar os outros 2 dias. Não, agora tá tendo, intensifiquei o treino deles, eles estão treinando todos os dias. A academia deu mais 2 dias de treino por semana para os atletas, no caso eu como professor, sem cobrar mais nada por isso, que a gente está pensando no nosso aluno chegar lá o melhor possível. Para desculpa não ser a culpa foi do professor. Se eles não alcançar, simplesmente é porque eles não deram o melhor, mas eu garanto que eles vão chegar 100% preparados. Isso eu garanto. Legal. E tem a parte física e ele que cara, sempre fazendo preparação física. Sabe o que eu costumo dizer? É porque, tipo assim, a gente tem uma ideia muito vaga do que é atleta. Tipo assim, às vezes, e aí não é nenhuma crítica para ninguém, nunca, longe de mim. Eu acho que, tipo assim, todo mundo tem condição de ser, todos, qualquer um. Você treinar todos os dias bem, se alimentar bem, isso não é ser atleta. Você competir uma vez no ano, isso não é ser atleta. Eu tô te falando isso porque atleta não, gente, é porque atleta é aquela pessoa que vive pressão. Porque muitas das vezes eu fui com ele em lugares que ele tinha que trazer dinheiro de volta. Sim. Isso aqui, né? Você sabe disso. Que, tipo assim, é uma coisa que ele precisava. Ele fala, Rodrigo, cara, eu vou porque eu preciso. E aí, nisso você tem uma trajetória de pressão, e você tem pressão da família, você tem a pressão de, às vezes, poucas vezes, mas quando alguém te ajuda. Então, quando alguém te ajuda, no final das contas, e aí, como é que foi? Ela quer e aí você fui mal. E aí, muitas das vezes, essa pessoa ela não tem as condições perfeitas, porque ela não dorme, às vezes, a quantidade de horas que ela devia dormir, ou ela não tem o suporte de treino, que talvez ela deveria ter, ou ela não tem o suporte para ficar numa casa legal no dia que vai, porque você vai falar que não faz diferença, eu já dormi perde peso e dorme mal, e então, no final das contas... Na época do MMA, ele me acompanhou. Tudo isso a gente passou, entendeu? Em academia, porque eu não tinha dinheiro ao hotel, os caras ofereciam academia, eu dormi no tatame duro. Entendeu? Já aconteceu. E nosso, chegava cheio de nesse dia que a gente dormiu achando a cama às vezes ruim, eu ia falando, beleza, nesse dia que a gente dormiu no tatame, não é? A janta dele um dia antes, perdendo peso, depois que ele perdeu peso, um cachorro quente, que era o que a gente podia comprar lá na frente da barraquinha. Então, tipo assim, no final das contas, você ser um atleta sem as condições é muito difícil. E pior que o ser atleta ainda é muito mais complexo do que você simplesmente ser uma pessoa muito bem ativa e que gosta de, às vezes, se desafiar, sabe? É verdade. Então, o atleta precisa disso para viver. Na verdade, eu enxergo o Splinter como... E aí a gente até conversa isso. Ele até falou que aprendeu muito com o Vitinho, né? E eu acho que depois que ele fez alguns cursos na GF, tinha as aulas, e isso ele eu acho que vai concordar, as aulas dele, o crescimento em nível de professor dele. Hoje talvez Splinter seja porque tecnicamente ele sempre foi muito fora da curva. Hoje, didaticamente, ele consegue explicar isso de forma muito mais simples, deixar mais fácil. Agora, como profissional, o profissional que eu estou dizendo, atleta, ele tipo assim, ele já vem num nível muito alto há muito tempo, e você tem que prestar atenção muito contra quem esse cara luta, quais são as competições que ele vai. E aí, porque além de tocar a própria academia, ter o grupo que vai levar, tem todas as preocupações, e tem a própria luta. E tem aí a questão financeira que esbarra, porque tem que se manter no alto nível, né? E como fazer isso acontecer? É por isso que nós entramos aqui nesse assunto. Difícil. Para que você que está nos assistindo, acompanhando agora, e quiser até entrar aí com algum tipo de ajuda, um apoio, abraçar de alguma forma, porque você que do município de Cordeiro, ou não, porque hoje nós estamos na... Então, aberto a patrocínios. Tem nosso espaço ali, que não falta espaço para a gente divulgar. É verdade. A gente tem bastante aluno, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a nosso CT já vai... A gente está vendo o CT agora, sim, ele acompanhou o início. Pô, foi muito trabalho, duro, realmente. Agora a gente mudou para um lugar maior e melhor, mas nosso CT já vai para 5 anos. A cidade de Cordeiro não é fácil, todo mundo sabe que pagar aluguel. 2 anos de pandemia. E viver em 2 anos de pandemia. É verdade. Os alunos, graças a Deus, muitos alunos continuam ajudando a gente para a gente se manter. Minha esposa, que ela
fecha comigo o tempo todo, tá sempre ajudando em tudo. Legal. O apoio principalmente, porque é fácil você falar assim, você chegar em casa, por mais que você fale assim, pô, mas a sua esposa, mas por exemplo, vou dar um exemplo para o nego entender a lógica. Pô, você levanta 200, 500 reais no mês, e aí sua esposa te apoiar para pagar uma inscrição de 150 reais, não é qualquer um que vai falar assim, não, aí as coisas dentro de casa. É verdade. E ela muitas das vezes, eu que falo assim, não vou nesse campeonato porque vou gastar muito. E ela fala, não, a gente dá um jeito. Ela muitas das vezes me apoia nisso. Ela faz com que eu voa. Tem competições que eu paro assim e falo, cara, não vou não, pô, tô gastando muito dinheiro. É aquilo que nós estamos falando. Não tô tendo retorno nisso. Pastor, e ele é uma figura, tipo assim, que pode vender. Cara, o Júlio hoje tem 10 mil seguidores no Instagram, mas não são 10 mil seguidores comprados. 10.3, não são 10 mil seguidores comprados. O pessoal da área de jiu-jitsu, todo mundo segue ele. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Ele, tipo assim... Eu não vou gastar dinheiro com isso. Ele chegou a competição. Ele chegou no final do Grande Slam, ele passou vivo no combate. Então, tipo assim... a tua marca, às vezes, numa emissora importante, num local que, no final das contas, tem uma visibilidade grande. Então, eu acho que, no final das contas, a gente aqui na nossa cidade, de uma maneira geral, a gente precisa ir, estou falando comigo também, abrir um pouquinho a nossa mente para o que, tipo, talvez a gente possa investir e, de certa forma, a gente conseguir enxergar o retorno em coisas que a gente não enxergava antes. Então, Rodrigo, o que acontece? Nós estamos aqui no município, né? Lembrando que o Splinter tem a história do nosso município, é um atleta do município, isso é importante a gente falar. E a gente não consegue ver o tamanho, né, do trabalho do Splinter, porque nós estamos muito dentro. Quem vê de fora tem outra visão. Quem olha de fora, quem conhece... Isso é aplicado em tudo. Né? Quem conhece o trabalho, conhece o Júlio fora de Cordeiro, a dimensão dele é muito maior do que nós conseguimos imaginar dentro do município. Então, por isso que, às vezes, é interessante a gente divulgar esse trabalho, divulgar o trabalho dele, a pessoa dele, a história dele aqui no nosso município, para o pessoal abrir, dar um pouquinho, dar oportunidade de conhecer o seu trabalho. Sim. Porque a gente que olha aqui de dentro, é o professor, é o CT que abriu novo ali. Não é simples assim. Mas tem uma história por trás disso. Tem uma história por detrás e tem um reconhecimento, às vezes muito mais dado por quem está de fora do município do que o próprio pessoal do município e o próprio município. Vou te dar um exemplo. Eu trouxe uma pós-graduação para cá uma vez, tentei trazer, e aí eu tive 4 inscritos, nenhum dos 4 ano de Cordeiro. Eu, quando fui fazer uma pós-graduação, por exemplo, presencial, professor de fora, eu pagava o valor de pós-graduação, ia para o Rio, estudar na FRJ e tal, mais comida e tudo mais. Tive a possibilidade de trazer para cá para as pessoas que estudam aqui, mas no final das contas, mas é aqui em Cordeiro? As pessoas daqui, então, tipo assim, a gente ainda tem um preconceito muito do que é nosso, sabe? Do que é nosso, daqui não abraça a coisa, acho que é igual aquela história. E aí, eu falo que até brasileiro tem muito maneira disso, de ficar pagando um monte de coisa para gringo, acho que tudo, você fala que, por exemplo, o Rodrigo vai dar um seminário de parte de educação, vai dar um curso ali na academia. Pô, às vezes você vai ter X, aí Rodrigo, vai vir um gringo aí que às vezes sabe 1/3 do que ele sabe. Mas porque o nome é gringo. Ou às vezes, aqui na cidade ele vai dar um curso, o nego não dá valor, tá aqui do lado. Aí ele vai lá para outra cidade, os caras valorizam muito mais ele que ele para outra cidade. É disso que nós estamos falando. Eu acho que isso aí é pensar com a cabeça pequena. Porque igual aqui, a gente está aqui falando do jiu-jitsu. Aí, às vezes, tem outros professores aí. Se não for um professor consciente, eu não estou aqui vendendo só a minha academia. Eu estou vendendo jiu-jitsu. Eu vendendo jiu-jitsu hoje, pode ser que, lógico, eu estou divulgando a minha academia, vendendo mais o meu peixe ali, meu endereço aqui. Mas o jiu-jitsu crescendo, eu tô valorizando todos os professores de jiu-jitsu. Claro. Entendeu? Claro. Portanto, que a minha ideia de ir no Mundial, de ser campeão mundial, é para mostrar para as futuras, para as crianças, porque tipo, muita gente tem tipo assim, Cordeiro, a cara mora em Cordeiro, é cidade pequena, é isso e aquilo, não tem condição. Bicho, eu saí daqui, eu lutei, eu
fiz luta de MMA, eu fiz 10 lutas profissionais, cheguei a aparecer ao vivo em algumas emissoras. E eu lutei com um atleta que estreou no UFC e ganhei. Olha só. Com pequena estrutura, treinando aqui, treinando com aluno. Com meus alunos, muitas das vezes eu não podia apertar eles, porque ou eles tinham que trabalhar no outro dia, como o Filipinho, como o Rodrigo, como outros que tinham noção de luta em pé, o Thiago, e os caras tinham que trabalhar no outro dia. Então, pô, eu tinha que treinar com eles e ao mesmo tempo cuidar deles, porque além de eles... Só que eles acabavam, sei que eles tentavam me ajudar o máximo possível, eu chegava lá e fazia a frente. Então imagine só, se eu tiver... Agora eu não estou falando para me auto-agradecer, mas imagine só se a gente tem uma estrutura melhor. Eu não tinha nutricionista, tinha que fazer alimentação de qualquer maneira. A minha esposa era nutricionista sem entender de nada, pesquisando, correndo atrás, fazendo uma alimentação. Isso. E hoje eu curto muito alimentação porque eu ficava pesquisando para aprender um pouco, para tentar fazer. Não tinha nutricionista, não tinha fisioterapeuta. Quando se machucava, como eu quebrei o nariz, eu ia trabalhar no outro dia com o nariz quebrado, inchado. Os caras do serviço ficavam, eu trabalhava na Samber, empresa metalúrgica, serviço pesado, não era serviço mole. Eu não tinha tempo para treinar. Eu saía do trabalho e ia treinar. Então hoje, graças a Deus, por isso que eu quis construir essa estrutura. Hoje no meu CT, eu tenho uma estrutura, portanto que eu tenho um amigo meu que me procurou, ele vai lutar um evento de MMA dia 12 de março. Ele é de Cantagalo, só que ele estava morando lá em Campos. Ele está morando aqui de novo. Aquele faixalão que treinou lá, que era de Novo Nemo, que treinou há pouco tempo, o Vini. Ele estava lá de garçom naquela parada da produção que a gente estava. Aí ele me mandou mensagem, eu falei, irmão, vem cá, vamos conversar, eu vou montar uma estrutura de treino para você. Se não tiver quem treina com você, eu treino com você. Eu tenho um professor de kickbox aqui que eu desenrolo com ele para ele te dar uma noção técnica em cima. Eu vou te trabalhar o chão. Isso aí, legal. Eu vou estudar o seu adversário e vou preparar você. Você vai chegar preparado. Por quê? Porque ninguém fez isso comigo. Se eu tivesse alguém para fazer isso comigo, hoje eu poderia estar... E todos que me ajudaram, eu nunca deixei para trás. Eu nunca esqueci de quem me ajudou. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, porque... o pessoal não conhece essa história por detrás da história. Né? Essa dedicação, esse empenho, tudo isso acontecendo. O Felipe está reclamando aqui que o Twitter batia muito nele. Eu ia ler aqui, mentira, me batia muito. Você chorou, Felipe? Não é? E tem também o José Carlos, né? Melhor CT da região. Ele treinou com você hoje, não foi? O Carlinhos. Ô, Carlinhos, um abraço, meu irmão. Falou que o pastor é um dos caras mais fortes da academia, que nunca viu um troço desse. Falou. Tô falando sério. Força da ué. História forte. Puxa Ele percebeu que ele te perguntou quantos quilos você tinha. Ele achou que você tinha 100 quilos, né? Ele é forte. Não. Está forte. Ele é forte. Mas eu não troquei força com ele, não. Só para registrar. Aí que ele vai ficar mais coisa ainda, né? Porque se ele o Filipinho zoando aqui, e ele falou que não trocou forte, então ele falou assim, imagina se ele faz força. O Filipinho aqui, treino fraldão, fiquei sabendo. Vacilo. Ele vai ter que participar desse treino. Vai ter daqui a pouco. Tá chegando na idade. Porque tá paradão, quando ele voltar, vai apanhar do fraldão aí, ó. Se ficar devagar, vai ter que treinar com a gente lá. Muito bem. Acerca dessa questão da preparação para os campeonatos, para as lutas, quando MMA, por exemplo, a gente sabe, você sabe o adversário. É a luta casada, né? A gente chama a luta casada, você já sabe que é o seu adversário, o peso, tudo mais. Isso. O campeonato de jiu-jitsu, às vezes você faz 5, 6 lutas num dia, né? Dependendo do campeonato. Da categoria. Dependendo. Você falou certinho, dependendo do campeonato. Campeonato de alto nível, sim. Porque tem várias federações aí. Muita gente vai nessas... Eu não vou nessas federações. Muita gente critica, eu não vou porque eu quero ir. Né? Não, e eu quero ir, como eu te falei do treino que a gente estava conversando antes aqui, né? Pô, não adianta, você chegou hoje, você é um faixa preta, chegou na minha academia hoje, só que eu sei que você está parado 1 mês ou 2 meses. Pô, você está despreparado. Aí eu chego, só porque tem aluno meu vendo, é hoje que eu vou me fazer, né? Isso não entra na minha cabeça. Eu vou treinar porque eu quero treinar com você, a Vera, quando você estiver no seu melhor. Então, quando eu vou para os campeonatos, eu vou para os principais campeonatos, porque eu vou para lá para ganhar dos melhores. Eu não quero ganhar de mais um. Eu não quero ganhar a gente fala Zezinho, não quero ganhar da padaria. Eu quero ganhar do melhor.